Olá, gente, tudo bem? Fala, galera do bem, fala, galera do mal também. Gente, como vocês já viram aí no título, né, do meu vídeo, hoje o assunto é polêmico, tá? Então, fiquem até o final, que eu vou no final, vou contar uma bomba pra vocês. Bom, gente, já faz muito tempo, na verdade, que eu quero contar, né, pra vocês o meu relato da minha conversão. Mas eu resisti bastante, não sei, talvez porque a maioria dos meus amigos, né, e família são protestantes, mas eu acho que é muito interessante. Eu não sei, Deus tá me chamando pra falar pra vocês, então eu vou falar e, enfim. Não quero falar mal, gente, tá, de protestante. Na verdade, é o meu relato, é a minha história, tá bom? Então vamos lá. Bom, pra quem não me conhece, em breve, aliás, acho que até quem me conhece talvez não saiba, né, desde quando que eu vou pra igreja e tal. Bom, vou pra igreja desde dos meus 4, 5 anos. Meu pai, ele escutou numa rádio, né, ele ouviu falar de uma igreja, e aí fomos até lá, né, ele levou eu e meu irmão, e, bom, a gente gostou bastante, né, tinha bastante atividade para crianças, então, desde então, começamos a ir pra igreja. Depois de um tempo foi minha mãe, depois, assim, de muito tempo foi minha irmã, e primas, né, algumas primas e algumas tias também, né. E beleza. Vou tentar ser mais breve possível, tá, gente? Que eu não gosto de ficar enrolando muito, não. Então, gente, eu sempre tive muitos questionamentos em relação à minha fé, né? Essas dúvidas que eu tinha, muitas vezes, algumas vezes eram esclarecidas, não tão esclarecidas assim. Eu tinha algumas respostas, mas não tão claras. E às vezes eu procurava, né? Porém, já começa o preconceito daí. Por quê? Porque às vezes eu entrava em algum site católico. Na verdade, eu entrava em algum site e aí eu via que era católico. Então eu já saía imediatamente. Ou seja, eu não queria ouvir o lado de lá, né? Pra mim, a igreja evangélica era a igreja correta. Então não me interessava ouvir outro lado, a outra parte, né? Bom, quais eram os questionamentos que eu tinha? Só pra dar um resumo aqui, tá? Um breve resumo. Primeiro, eu me questionava por que a igreja evangélica, né, as igrejas evangélicas eram tão diferentes entre si, né? Então, em uma igreja ali, um assunto era proibido, né, não podia fazer, era pecado, a outra já ou não deixava claro. E o estilo também, né, estilo muito diferente uma da outra. E depois, vindo pra cá, pra Irlanda, eu descobri que é mais ainda, né, porque aqui na Irlanda, a gente tem muito acesso ao protestantismo original, assim, né, os luteranos. E aí você vê já que eles têm esse negócio de imagens, a veneração a Maria, eles batizam crianças. Aliás, até tem a Batista, né, que mais moderninha entre aspas, que batiza crianças também. Então, enfim, tinha essa divergência que eu ficava, pô, mas tinha que ser uma coisa mais consolidada, né. Tudo bem. E tem outra coisa também, gente. Eu não sei, eu sentia que faltava algo. Sabe o cronograma do culto, que é a palavra? Não, primeiro o louvor, depois a palavra, né? Depois tem um louvorzinho ali no final e pronto. Em acho que é um domingo por mês, tinha a Santa Ceia, né? Mas, gente, eu não sei, aquele modelinho de... Eu não tô falando isso porque eu sou católica agora, não, gente. Tô falando sério, eu já tinha esses questionamentos dentro de mim, assim, desde a minha adolescência. Então, assim, eu sentia que tinha tinha um vazio, assim, não sei, eu não sentia uma reverência, eu sentia que tava faltando alguma coisa. Uma coisa que eu já vou contar pra vocês no final, portanto, fiquem até o final do vídeo, tá? Que lá no final eu vou contar uma bomba pra vocês. Que foi o principal assunto, assim, vamos dizer, que me fez, né, que fez eu me converter. Só me enrolada nas palavras, gente, não ligue. Bom, eu conheci o meu marido, Giovanni, ele tinha 19 anos, eu tinha 19 anos, ele tinha 16, né, e eu levei ele pra igreja evangélica. Ele não tinha nenhuma religião, assim, na verdade, ele já tinha ido em várias religiões, a mãe dele a tia dele era espírita, a mãe dele já tinha ido pro espiritismo, mas também já tinha sido... Ai, gente, esqueci o nome agora.
Session Away, isso, ele já tinha ido também em algumas igrejas evangélicas com alguns amigos dele, mas nada era fixo. Mas aí começou a ir pra igreja evangélica comigo, né, nós nos casamos na igreja evangélica, e o Giovanni, né, ele é meio nerd, gosta de estudar, e ele se interessou muito pela história da igreja, né. Então ele foi atrás e, gente, consequentemente ele chegou na igreja católica, né, porque a igreja evangélica partiu da igreja católica. Temos um convidado especial aqui. Ô, Pedro! Bom, gente, continuando, né? Bom, como eu falei pra vocês, consequentemente, né, chegou a história da Igreja Católica. E com isso, com vários argumentos que foram apresentados pra ele, ele se convenceu de que a Igreja Católica era a Igreja de Cristo. Então ele foi pra Igreja Católica. Isso gerou... Pera só um minutinho, gente. Vamos lá. Isso gerou muitos conflitos entre nós, né? Claro. Tipo, agora começou os questionamentos, né? Tipo, vai batizar a criança? Não vai? Eles vão pra minha igreja? Vão pra sua? E... Não, eu fiquei muito brava, né? Não aceitava muito bem, não, essa ideia. Só que assim, a gente já não tava muito legal, né? Tanto que... Bom, sei lá, gente, eu não sei. Acho que foi a crise dos 3 anos. Nós não estávamos muito legal, a gente já tava meio distante. E, bom, eu acho que agora é a hora que vai começar. Ah, gente, tá, ele se converteu, tá, pro catolicismo. Agora acho que é a hora que vai... Agora acho que é o momento que vai entrar o processo da minha conversão. Bom, gente, eu vou confessar pra vocês. Eu tava numa vida de pecado muito grande mesmo. Eu não vou me expor aqui, eu não vou ficar falando as coisas que eu fazia, porque eu já tô me expondo, né? Falando, já tá expondo, vai, conta logo. Não, gente, eu acho que talvez não esteja preparada pra contar, talvez um dia eu venha contar pra vocês, porque pode ser que ajude outras pessoas, né? Mas no momento eu quero dizer pra vocês, eu estava no fundo do poço, e eu não sabia mais como sair desse fundo desse poço. Eu tava na lama, eu tava naquela areia movediça, sabe? Tipo, já tava me puxando tanto que eu já não tinha mais força, eu não sabia como sair daquilo. Aí vocês vão falar assim, ai, Daiana, tá bom, quando eu também estava passando por um momento muito difícil e aí eu encontrei a igreja evangélica que me restaurou. Ok, gente, mas não foi esse o motivo. Por isso que eu falei pra vocês. Aguardem até o final, porque foi outra coisa, tá bom? Então, aí nós já estávamos pensando em separação, já não queríamos ficar mais juntos, né? Na verdade, assim, o Giovanni, né, já tava falando assim, olha, não dá pra ficar assim desse jeito. Mas ele não queria desistir de mim. Então ele falou assim, poxa, deixa eu te apresentar, né, a Igreja Católica, o que a Igreja Católica pensa sobre isso, fala sobre isso. Quem sabe você, né, pode te ajudar. Aí eu falei assim, eu já tava, assim, no fundo do poço mesmo. Então, gente, eu precisava me agarrar naquela corda que ele jogou. Ele, né, é a única pessoa que sabia da minha intimidade, dos problemas que eu passava. Então, ele me conhecia, então eu agarrei essa corda. E o Giovanni, ele me apresentou o padre Paulo Ricardo, que todo católico deve conhecer, né? Deve conhecer quem é. E o padre Paulo Ricardo, na verdade, eu até vi vários relatos de protestantes, né, que se tornaram católicos, justamente por conta desse padre, né, da pregação, da palavra desse padre, que, claro, né, a palavra da Igreja Católica. E, gente, esse padre, ele falou sobre um determinado assunto, que era um assunto do qual eu estava tendo alguns problemas, né, e isso me restaurou completamente. Isso mudou minha visão sobre as coisas, sobre o amor, sobre o que é amor, sobre o que é amar, sobre o que é amar a Deus. Não somente a questão da vida religiosa, mas da vida social também, né? Emocional e tudo mais. E eu me apaixonei, gente. E eu fui assistindo cada vez mais, né? Fui pesquisando cada vez mais, e tinha alguns assuntos que eu tinha muito preconceito. Eu acho que eu vou fazer até um outro vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito comprido se eu for falar de assuntos como imagens, né, adorar imagens, Maria, e, sei lá, confissão, né, sobre por que o padre tem que ser celibato. São questões que eu tinha muito preconceito, que me foram esclarecidas,
E, né, foram argumentos muito bons que me convenceram. Então eu vou fazer um outro vídeo, tá? Gente, e assim, por que que eu mudei assim também de vida, né? Por conta da santidade, né? Quando eu era evangélica, eu não acreditava em santos. Eu não acreditava que uma pessoa poderia ser santa, né? Tanto que a gente tem até aquela frase montada, gente, santo só Jesus. Mas não, assim, o que mudou a chave... Oh, meu Deus do céu, cai nas coisas aqui. A chavinha que mudou foi por conta disso, porque eu passei a acreditar que a santidade é possível, que a santidade existe. Que você pode deixar de cometer pecados e nunca mais voltar a cometê-los. Então, eu acredito nessa possibilidade, né? E isso fez com que eu mudasse. Mudasse de verdade. Assim, eu não vou falar pra vocês, nossa, eu sou uma santa, né? Agora ela era uma santa. Não, gente. Não, mas eu estou em processo. E é um processo, assim, pra vida inteira, né? Não é fácil. Claro, não é fácil, mas é uma vida de muita entrega, né? De se realmente se anular, se anular, você falou outra palavra, negar, né? Nega-se a si mesmo. Então, enfim, acho que é isso que eu quero dizer. Agora eu acredito, entendeu? Eu acredito na santidade, acredito que a santidade é possível. Bom, a próxima questão, gente, é a bomba que eu trouxe pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa que me fez eu me converter, assim, definitivamente, uma descoberta muito grande, que talvez agora, acho que é o momento que vocês vão falar, nossa, Dana, você é maluca, você é louca, vai, deixa eu desligar esse vídeo. Que tudo bem, não tem problema. Gente, quem é evangélico, né, na igreja evangélica, tem o pão e o vinho, né, que representa ali, né, a carne e o sangue de Cristo, né, de forma simbólica. Porém, na igreja católica não é assim, gente. Não é. O que é então, né? É verdadeiramente a carne de Cristo. Então, naquele momento, né, que o padre, ele levanta a hóstia, ali naquele momento acontece um milagre. E este milagre é que aquela hóstia, aquele pedaço de pão, ele é transformado na carne de Cristo. Então, nós comemos literalmente a carne de Cristo, né? E assim, gente, quando eu descobri isso, eu pensei assim, cara, não tem como eu voltar mais atrás, não tem como eu voltar pra igreja evangélica, porque a igreja católica é a única igreja, né, que celebra isso. Não sei se eu tô usando os termos corretos, mas enfim, espero que fique claro. Eu falei, não, mas como, meu Deus do céu, né, se aqui tem a carne de Cristo, então eu não posso sair daqui, eu preciso ficar aqui. E aí até quando eu fiz a catequese, né, eu fiz aula de catequese, e o catequista, que fala, catequista, ele me esclareceu muito bem sobre essa parte. Então, ali na pregação, deixa eu ler pra vocês aqui, é bem rapidinho, mas Jesus Cristo, ele é muito claro realmente em relação a isso. Até fala que muitas pessoas, né, muitos discípulos deixaram de seguir ele, porque ficaram escandalizados. Então, porque, tipo assim, por que eles iam ficar escandalizados? Porque iam deixar de seguir Jesus Cristo, se isso era apenas algo simbólico. Você vai falar, mas eles não entenderam, tal, né? Que Jesus estava falando de forma simbólica. Mas, gente, tá tão claro, ele fala em verdade, eu vos digo. Então, ele não tá contando ali uma parábola. É muito verdadeiro isso, muito verdadeiro e muito forte. E aí eu percebi, cara, isso que tava... Cara, não sei se a gente fala muito em gíria, não, gente. E aí eu percebi que era isso que estava faltando, né? Era essa reverência, essa grandiosidade, né, do pão e do vinho, né? De ter um sentido maior. Então espera só um minutinho, gente, que eu não trouxe a minha Bíblia, eu vou ler pra vocês. Bom, gente, então como eu disse pra vocês, o assunto é polêmico mesmo. Vocês vão me achar louca agora, e tudo bem, tá tudo bem. Eu nunca tive tanta certeza, né, da minha fé. E eu vou ler aqui pra vocês rapidinho, só pra, assim, não sei, de repente eu relendo faz algum sentido pra vocês. Não sei, eu precisava falar isso pra vocês, precisava dizer isso pra vocês. Então vamos lá. Então eu vou ler a parte de João, tá? João, capítulo 6... versículo, começar do 51. Eu sou
o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, como pode ele nos dar a sua carne a comer? Então eles ficaram escandalizados com isso. E Jesus confirmou. Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira. Aqui, gente, calma aí. Com efeito, minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que o ouviram disseram então, essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde antes estava? O Espírito é que faz viver, a carne não serve para nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. No entanto, há alguns entre vós que não creem. Deixa eu ver se precisa continuar lendo aqui, José. Aí enfim, né, no final fala, a partir desse momento muitos discípulos se afastaram e não mais andavam com ele, por conta dessa palavra, né, então, aí Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos firmemente que tu és o Santo de Deus. Bom, gente, então, enfim, é isso, né, peraí, deixa eu pegar meu baby. Que foi, meu amor? Vem cá. Vem cá que você vai me ajudar a deixar meu vídeo mais fofinho. Mandando um beijo. Manda beijo pro pessoal. E fala que é isso, gente. É isso que eu queria passar pra vocês. Tá? Como eu disse, talvez eu faça aí um outro vídeo sobre os preconceitos que eu tinha em relação à Igreja Católica. São muitos e muitos e muitos e muitos. E que me foram todos esclarecidos, muito bem esclarecidos, e como eu falei, nunca tive tanta certeza da minha fé. Tá bom, gente? Então, beijinho, até o próximo vídeo. Pedro já mandou beijo já, né, Pedro? Então tá bom, então tchau. É uma reverência tão grande que ao entrar na igreja as pessoas se ajoelham, porque o corpo de Cristo está verdadeiramente dentro da igreja. Desde então, a visão que eu tenho da igreja é totalmente diferente. A igreja já não é mais uma comunidade, e sim uma instituição, é parte, né, ali da tradição, não é somente a Bíblia, né? A Bíblia é o que procedeu da tradição da Igreja Católica. Então, eu tenho esse momento como um momento muito sagrado, né? Ir à missa para comungar, para estar em comunhão com Cristo. E, claro, para isso é necessário que a gente se confesse antes com o padre, né? A gente receba o perdão, para que sim a gente possa ter contato ali com o corpo sagrado de Jesus Cristo.